Dando continuidade aí ao conteúdo, né? Aula 57, o governo de Jânio Quadros. Quando Jânio assumiu o governo, em 1961, a inflação e a dívida externa brasileiras estavam altas. O governo de Jânio, então, decidiu restringir os gastos do governo. E, para isso, ele começou a tomar aí 3 medidas aí que nós vamos ver agora. Qual que essas são as 3 primeiras medidas, né? A primeira medida que ele toma, ele diminui o crédito aos empresários. Como que ele faz isso? Outra coisa que ele vai fazer, né? Letra B aqui, ele congelou os salários. E letra C, ele cortou a ajuda governamental às importações de trigo e de petróleo, o que provocou o aumento de 100% nos preços de pão e dos combustíveis. Com essa política, né, o governo ele ganhou a confiança do Fundo Monetário Internacional, que conseguiu negociar a dívida externa, mas descontentou a população brasileira e perdeu popularidade, né? Então, ele vai começar a praticar em uma política externa independente. Então, o governo de Jânio ele começa a negar-se a manter um alinhamento do Brasil aos Estados Unidos e iniciou umas conversações, né, para reatar as relações diplomáticas com a União Soviética e com a China comunista. Além disso, Jânio Quadros ele colocou-se contra a invasão de Cuba pelos Estados Unidos e declarou seu apoio aos países africanos que lutavam, né, para se tornar independentes de Portugal. Essa política externa independente descontentou profundamente os Estados Unidos e boa parte dos chefes militares brasileiros e da UDN. Lembrando que ele era da UDN, né? E os líderes da UDN, como Carlos Lacerda, nós já vimos que ele tinha uma política de alinhamento aos Estados Unidos, de dependência até em alguns pontos, de ser contra, além de se alinhar aos Estados Unidos, ser contra e procurar combater a União Soviética e a China e os países comunistas que eles davam, né, com essa revolução comunista que está aí começando em alguns lugares do mundo, né? Não é nem a revolução ainda, mas essas ideias em si, o combate dessas ideias. Então isso vai descontentar, né? Essa UDN, Carlos Lacerda, etc., todas essas pessoas. Aqui ainda fala, ó, ele descontenta boa parte dos brasileiros militares e os líderes da UDN, entre os quais estava Carlos Lacerda. Sem se importar com isso, em 19 de agosto de 61, o Jânio Quadros, condecorou o ministro cubano e ex-guerrilheiro Ernesto Che Guevara com a mais alta honraria da nação brasileira, a Ordem Cruzeiro do Sul. E isso vai descontentar, né? Então, nós já podemos imaginar aí, se hoje há uma divisão, um ódio a tudo que representa o comunismo, imagina naquela época, que também não era muito diferente. Depois da homenagem a Che, militares pró-Estados Unidos e civis liderados por Carlos Lacerda passaram a acusar Jânio de ser aliado dos comunistas e de pretender instalar uma ditadura no Brasil. Então, em 25 de agosto de 61, Jânio surpreendeu tanto os eleitores quanto seus opositores e renunciou à presidência da República e deixou uma carta para ser entregue ao Congresso. Para os historiadores, a renúncia de Jânio Quadros foi uma tentativa de golpe. Jânio apostava que seria reconduzido ao poder aos braços do povo e que teria poderes para governar sem dar satisfação ao Congresso. Se essa foi a intenção dele, o golpe falhou. O Congresso, então, aceitou o seu pedido de renúncia, a população não reagiu. Jânio tinha adversários poderosos, a maioria deles no Congresso, que era a oposição, né? Tanto do PSD, tanto do PTB. Muitos empresários, chefes militares eram contrários à sua política externa independente. As camadas populares estavam insatisfeitas com a compreensão dos salários e a alta compreensão, né, dos salários e essa alta inflação. E isso vai fazer, né, que vamos começar na próxima aula, entender um pouco mais como vai ser esse governo aí do João Goulart, né, do Jango. Certinho, pessoal? A leitura aqui é essa, a aula vai ser um pouco mais dinâmica, mas é isso aí. Tchau, tchau.